Aqui é o Ricardo, professor de matemática da UEMP, campus CCSA Cornélio Procópio, e hoje falaremos um pouco sobre maximização, minimização, enfim, otimização com funções de duas variáveis, tá, galera? Então, hoje iremos entrar na parte de otimização não restrita, a otimização não condicionada, e para isso nós temos que usar, né, utilizando as matrizes das derivadas segundas. Mas o que é derivada segunda? Vou explicar para vocês agora, tá? Derivada segunda, galera, derivada segunda nada mais é que a derivada da derivada de uma determinada variável. Por exemplo, vamos pegar uma função aqui como exemplo, f de xy igual a 2x ao cubo mais 3x 3x não, 3y, né? 3y à quinta, por exemplo. 3y à quinta, tá? Duas variáveis, x e y, tá? Dois termos aqui. Então, se eu derivar em relação a x, então eu derivo o primeiro termo aqui, ó, fica 6x ao quadrado, certo? Porque tombo 3, multiplica por 2 dá 6, 3 menos 1 aqui no expoente dá 2. Aqui é uma constante, que vai dar zero, tá? Se eu derivo em relação a y, eu derivo só o segundo termo, então, porque aqui não tem nenhum y que eu possa usar como uma variável, né, de referência para a derivação. Então, eu vou derivar aqui 3y elevado à quinta, vai ficar 15y elevado à quarta. A derivada da derivada nada mais é que, na notação, vai ter aqui 2x aqui no subíndice, tá? Então, a derivada da derivada aqui vai ficar 12x, e aqui vai ficar 60, aqui y, né? 60y ao cubo. Entretanto, existem as derivadas cruzadas, f de xy e f de yx. O que quer dizer f de xy? Quando você derivou aqui em relação a x, você também pode derivar em relação a y, mas como não tem y, uma derivada de uma constante vai dar zero. A mesma coisa aqui, ó. f de yx, né? Nesse caso aqui, ó, f de yx, não tem x para derivar, tudo é uma constante, derivada de constante é zero. Isso aqui é o teorema de Young, tá? Teorema de Young. Que as derivadas cruzadas são iguais, tá bom? Então, nós precisamos das derivadas segundas para o processo de maximização ou minimização, enfim, em termos de resumo, otimização, ok? Então, nesse caso, galera, para encontrar máximo e mínimo, nós devemos, então, saber a regrinha da matriz hessiana de Hess, né? Nós vamos chamar carinhosamente de H, tá? Matriz hessiana. Então, matriz hessiana. Então, matriz hessiana H nada mais é que a matriz composta pelas segundas derivadas da função f em relação a xy, yx e yy. Multiplicando aqui, eu tenho a determinante, né? Então, a determinante da hessiana vai ser fxx vezes fyy menos fxy, fyx, certo? Se determinante, né, primeira coisa nós temos que saber que f de x deve ser igual a f de y, né? Desculpa, fx igual a zero e f de y igual a zero, tá? Elas devem ser iguais a zero, aqui vai ter um ponto crítico, tá bom? Esse aqui é o primeiro passo. Depois a gente calcula a hessiana aqui para as condições, tá? Então, aqui, ó, se a determinante for menor que zero, tá? Isso aqui é um ponto de célula, não atinge máximo nem mínimo. Se a determinante for igual a zero, não podemos concluir nada, inconclusivo. Agora, se determinante, né, for maior que zero, ou é máximo, ou mínimo, ou nem máximo nem mínimo, tá? Ou nem máximo nem mínimo.
ou nenhum dos dois. Então, olha só, pagando aqui. Bem, para definir máximo e mínimo nesse caso, basta olhar para o f de xx, tá? Olha só. Especificamente, né, para determinante da Hessiana maior que zero, né, se f de xx for maior que zero, atinge um mínimo. Se for maior que zero, atinge um máximo. E se f de xy, f de xy não, f de xx aqui, tá, galera? F de xx, f de xx for igual a zero, nem máximo, nem mínimo, tá? Então, é sempre em cima da derivada, tá? Segunda de f de xx, que quando você faz a hessiana aqui, certo? É esse elemento aqui, ó. Bom, então vamos fazer uns exemplos aqui para vocês entenderem. Só retomando, então, você toma uma derivada, ela tem que ser maior que zero. E o elemento que a gente chama de pivô ali tem que ser, né, o elemento A11 ou f de xx tem que ser maior que zero para ser mínimo, menor que zero para ser máximo, e se for igual a zero não podemos concluir nada. Então, olha só. Veja esse exemplo aqui, ó. Tem essa função f de xy igual menos x quadrado mais xy menos y quadrado, certo? Tomando a primeira derivada, f de x, eu tenho menos 2x mais y, fazendo direto, galera, vocês têm que praticar isso também, tá? F de y, tá? Nós temos, então, menos 2y mais x, certo? Tem que colocar esse sistema igual a zero. Fazendo a segunda derivada em relação a x, eu tenho menos 2. Fazendo a segunda derivada em relação a y, eu tenho menos 2 também. Fazendo a derivada cruzada de fx e y, que vai ser a derivada de yx também, eu tenho 1. Tá? Então, a matriz hessiana vai ser assim, ó. O primeiro elemento é menos 2, aqui também é menos 2, 1 e 1. Se eu fazer a determinante aqui, eu tenho menos 2 vezes menos 2, menos 1, vezes 1, aqui dá menos 1, aqui dá 4. Determinante é 3. Determinante é maior que zero da hessiana, certo? Então, atinge um ótimo, né? É potencial ótimo, né? Mas, f de xx é menor que zero aqui, ó, é menos 2. Logo, essa função atinge um máximo. Tá bom? Tudo bem? Agora, se eu trocar o sinal de menos x quadrado e y quadrado, o que é que acontece? Não sei. Vamos fazer? Vamos fazer, então. Rapidamente, só para a gente encerrar esse conteúdo de hoje, ó. F de xy igual a x quadrado mais 2xy. Só vou trocar desse elemento aqui, tá? Menos 2y quadrado. Beleza? Então, f de x, né, derivada em relação a x, derivada primeira em relação a x, é 2x mais 2y. F de y é 2x menos 4y, ok? A f xx, na segunda derivada em relação a x, é 2. A f de y é menos 4, tá? A f de xy, que deve ser igual a f de yx, é igual a 2.
bom? Então, montando a hessiana, temos 2 menos 4, 2 e 2. Diagonal principal, 2 vezes menos 4, tá? Menos 2 vezes 2. Aqui dá 4 negativo, aqui dá menos 8. Total é menos 12. Então, determinante de H é menor que zero. Isso quer dizer que é um ponto de célula, não admite máximo nem mínimo, tá? Ponto de célula, lembra-se da célula do cavalo, é identicamente igual à célula do cavalo, então tem uma declive, né? Se você está da esquerda para a direita, tem um declive, tem um aclive. Aqui numa superfície, né? Isso aqui numa superfície, portanto, não atingir nem mínimo nem máximo, ok? É isso, galera. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.